Agora eu vou conversar com um especialista em ufologia e que não acredita em disco voador. Kentaro Mori, venha pra cá. O que quer dizer Kentaro Mori? Tem um significado em japonês? O Kentaro é um nome bem comum no Japão, né? É tipo se fosse João, assim. No Brasil não é tão comum assim, né? Mas o Mori, o Ken do Kentaro significa saúde. Kentaro é saúde. Isso, e o Mori é floresta. O interessante é que você desenha três árvores em japonês e essas 3 árvores significam floresta. Mesmo com a devastação das matas, não caiu para 2 árvores, não? Então, se você desenha 2 árvores, é bosque. E é verdade. Que maravilha. E uma árvore só? Aí é árvore. Claro, né, Jô? Evidente. Então, agora, mas tem aquele negócio de que o nome de família vem em primeiro lugar ou não? Sim. No Japão chamaria Mori Kentaro, né? Na verdade. No Japão seria Mori Kentaro. Isso. Você fala japonês? Um pouco só, na verdade. Não, ninguém fala um pouco japonês. Ou fala ou não fala. E um pouco, para mim, já é o máximo. Porque é uma língua difícil. É que meus pais, eles são japoneses mesmo, eles vieram diretamente do Japão. Então, na verdade, deveria falar mais, né? Mas eu falo só um pouco. Só. Seus pais estão aqui, não, né? Então, meu pai tá escondido lá. Está escondido. Quer dizer que seu filho podia falar mais japonês. Fala. Tá certo. Você sabe que, eu não sei se é verdade, mas me parece que a língua japonesa, a língua falada, depende muito da inflexão que você dá para o verbo, não é isso? Quer dizer, sei lá, vou falar uma bobagem qualquer. Toru quer dizer hoje. Agora, taru quer dizer ontem. E aí, toru quer dizer, puta, aí é longe, paca lá. É verdade isso ou não? Acho que isso seria mais, pro chinês, eu acho. O japonês é mais meio monótono, na verdade. Mas o interessante é que no japonês não tem muitos xingamentos. Mas você xinga uma pessoa mais pelo tom que você está falando, né? Então é isso. Quer dizer, se você lá... tudo bem agora. Eu gosto muito em filmes japoneses de velhinho que aparece, que está sempre com o olhinho meio fechado e sempre vai abrindo o seu... Faz um esforço. Você vê muito filme japonês? Um pouco. Eu tenho, assim, adoro. Eu já vi assim... Bom, já vi os grandes filmes. Agora, como foi? Semana passada eu vi um filme maravilhoso japonês, que é a história de um rapaz que trabalha numa empresa funerária. Você ouviu falar desse filme? É maravilhoso esse filme. Você viu, Drico, esse filme? Não é lindo? Lindíssimo. É lindo. O cara vai trabalhar. Ele arruma os cadáveres, ele prepara, veste, prepara. Não, vocês estão brincando, é belíssimo o filme. Belíssimo filme. Eu não lembro o nome, mas... Ele toca... Como é que chama? Partida? A Partida. E ele toca violoncelo. Ele toca violoncelo. É lindo filme. E o pai dele, o pai dele vai ensinando ele a fazer, ele morre, vai vestir o pai e tal. Não é o pai que ensina. Não, mas ele o último fica cadáver, como se fosse pai dele, né? E o último cadáver Você tem que ver esse filme, chama A Partida. Vou ver você. É belíssimo. Eu acho que já tem DVD, né? Tem. Lindo, lindo, lindo. Bom, vamos falar um pouco. Você foi criado em algum tipo de religião? Sim, minha família é budista originalmente, né? Mas é um budismo que não tem... É meio ateu, né? Ele não adora um Deus, ele adora a lei da causa e efeito. Mas o budismo em geral é assim, não é? Tem várias vertentes budistas. Tem os budistas que veneram o Buda como se fosse Deus. Mas eu acabei... até para esse budismo que eu seguia já era meio ateu, né? E eu acabei, além de ser ateu, eu acabei abandonando também esse budismo, essa religião. Então eu sou ateu e não pratico nenhuma religião. Mas é ateu mesmo ou é ateu graças a Deus? Ateu mesmo. Com orgulho. Sei. Vamos falar um pouquinho da ufologia. Quando é que surgiu esse seu interesse pela ufologia? Então, quando eu era criança, eu acho que muita gente... É um assunto fascinante, é interessante. Nossa Senhora. Extraterrestre, disco voador, espaçonave. Eu acreditava em tudo isso quando eu era criança, né? E quando eu fiquei... Uma das coisas mais absurdas que eu cheguei a acreditar, que até faz bastante sucesso, é a história dos UFOs nazistas, né?
Que os Como é que é discos- essa história dos UFOs nazistas? Os discos voadores não seriam extraterrestres, seriam dos nazistas. Os nazistas inventaram discos voadores e, infelizmente, como estava acabando a guerra, eles não conseguiram. E eles fizeram bases subterrâneas. Eles não venceram a guerra, mas fizeram bases subterrâneas na Antártida, no Polo Sul. E o Hitler estaria lá. E as pessoas acreditam nisso. E eu acreditava nisso, né? Que até hoje está lá, velhinho, 100 e tantos anos. Talvez ela foi para Marte, alguma coisa assim. E as Graças a Deus é mentira, né? Sim, Porque- na verdade, e tem livros publicados sobre isso, só que então, toda essa história é promovida, só que um dos principais autores que vendeu um dos principais livros dessa história é, na verdade, um revisionista, é um neonazista. Ele nega que tenha ocorrido o Holocausto. Então, e ele mesmo já admitiu numa entrevista que ele vendia essas histórias para poder ganhar espaço, para poder vender o revisionismo. Então, ele vendia essa história toda fantástica de nazistas com discos voadores, com base na Antártida, indo para Marte, e acabava introduzindo esse assunto do revisionismo, que também é outro absurdo, né? É uma coisa... Total absurdo. E tem gente que acredita, quer dizer, que vê, não, isso é tudo montagem e tal. Que é eu acho que é uma das maiores vergonhas do século XX, né? Ter acontecido isso. E aí, eu nunca tinha ouvido falar essa vertente de disco voador nazista. Sim, sim. Eu acreditava, achava bem interessante. É uma coisa interessante. Eles fizeram até fotos, todas fraudadas, né? Dos discos voadores voando com a suástica nazista. Aí eles falaram, isso é prova. Mas não, é totalmente fraudado. É prova de que é falso, né? É verdade. Bom, e aí, como é que aconteceu esse seu desencanto com essas histórias dos discos? Acho que eu fui crescendo também. Acho que uma coisa que foi muito importante eu já li os livros do Carl Sagan, um astrônomo famoso, divulgador de ciência. E um livro muito importante que eu li dele foi O Mundo Assombrado pelos Demônios, que foi o último livro que ele publicou. É um livro grossão, mas vale muito a pena para todo mundo ler, devia ser obrigatório. Por quê? Porque esse livro introduz as ferramentas do pensamento crítico. Tem até um capítulo chamado A Arte Refinada de Detectar Mentiras. Então, você lê esse capítulo e você começa a questionar as coisas em que você acredita. Eu questionei os UFOs nazistas e acabei questionando muita coisa. Até eu já era ateu, acabei questionando também a minha religião e acabei deixando de lado. Você sabe que tinha uma época que tinham vários livros a respeito do assunto e também a respeito de viajantes responsáveis pela nossa civilização. Se foram, então eles não fizeram uma coisa muito bem feita, né? Porque o que tem de matança, de morte... Sim, sim. E tinha um livro chamado Eram os Deuses Astronautas. Você deve ter lido. Däniken, sim. Do Däniken. Sim, Ganhou um monte de Eu acho dinheiro. que no fundo disso está uma coisa que ele fala, o ser humano é muito estúpido, principalmente antigamente, os egípcios eram muito burros, eles nunca iam conseguir fazer aquilo, o que é um absurdo, eles tinham uma cultura bem desenvolvida, bem avançada, e no caso da Grande Pirâmide, uma coisa que eles nunca contam, é que na Grande Pirâmide, acima da Câmara do Rei, tem a assinatura de Kelps, está escrito lá um hieróglifo, e era uma câmara fechada. As pessoas só conseguiram acessar, descobriram essa assinatura, esse hieróglifo, porque eles dinamitaram. Estava fechado. Então, estava fechado desde que foi construída a pirâmide, com milhares de toneladas em cima. E essa câmara fica bem no meio da pirâmide. Então, é uma prova definitiva de que foi Kelps que fez. Agora, Claro. A gente realmente não sabe como exatamente eles fizeram. Isso realmente existe uma dúvida. Existem várias teorias na arqueologia, como eles podem ter feito aquilo. Agora, não existe dúvida razoável de que Kelps foram os antigos egípcios que fizeram aquela construíram a pirâmide. Isso também me parece. Mas é que fica tão fascinante. Inclusive, eles fazem algumas associações de desenhos, sim, né? de incas, por exemplo, é muito ligado aos maia também, Sim. né? Que você vê que parece roupa de astronauta, parece nada, não parece coisa nenhuma. Tem um lá que diz, olha, está de relógio. Que relógio? Está com uma pedra maior aqui. E também tem uma coisa curiosa nesse sentido. Na Bíblia tem uma profecia do Ezequiel, né? Né? Você conhece? Você é especialista. Conta a história do Ezequiel. Ele descreve que veio um turbilhão do céu, ele descreve que tem 4 rostos em cada pilar, assim. Só que ele fala tudo nessa linguagem simbólica, né? E como as pessoas vão lá e interpretam como se fosse uma nave espacial. Teve até um engenheiro da NASA, que ele trabalhou na NASA, não era da NASA, que ele fez uma maquete e projetou como poderia ser essa nave espacial extraterrestre. Mas é só invenção dele. Por quê? Porque a Bíblia não é uma descrição literal, a Bíblia é uma descrição metafórica. E se você procurar na cultura da época em que foi elaborada a Bíblia, existe quando ele fala em 4 rostos, ele não está sendo
ele não está descrevendo uma nave espacial que ele não conseguiu descrever. Não, naquela época tinha estatuetas com 4 rostos. Não, aliás, na realidade, ele descreve muito mais o astronauta, quer dizer, o ser que desceu, né, com fogos que saíam dos pés, ele desce, e uma das faces parecia como se fosse, né? Sempre uma coisa, porque ele era bem jornalístico. O outro tinha aparência né, que parece um capacete com aquelas antenas. Claro, mas pode ser qualquer coisa. É que ele não usa a palavra capacete. Não. Ele fala touro, ele fala assim. E na época, toda essa simbologia de touro, de 4 rostos, de vários rostos, tem simbologia, tinha um significado para eles, que até hoje as pessoas conhecem esse significado, só que vinha as pessoas modernas, a gente está acostumado com foguete, não está acostumado com touro, assim. Então a gente interpreta um foguete, mas tem a simbologia. Até o Ezequiel, ele era um profeta que estava exilado, tinha a questão dos judeus que estavam exilados. Então essa profecia dele é de que os judeus iriam voltar a ter autoridade e a ter sua terra também. Então tem toda essa relação histórica. Agora, e você nunca viu nada que pudesse se assemelhar a um disco voador? Eu já vi coisas que eu não pude explicar, mas nada realmente... Muitas? Algumas, né? Por exemplo? Não, mas era só uma luz no céu que eu não pude identificar. Na época eu também não me importei em registrar. Quando você vê uma coisa desconhecida no céu, é importante você registrar data, hora, local, se você estiver interessado em identificar isso. Na época eu não fiz isso. Se você você registrando a data, local e a direção em que você está vendo, tentando estimar o tamanho, você pega o seu dedão, assim, você olha, a largura do seu dedão é mais ou menos meio grau. Então porque quando você vê uma coisa distante, você não pode estimar a distância só de olho, assim, se está muito longe. Claro. Então você só pode estimar o tamanho angular, ou seja, o tamanho proporcional no céu que você está olhando. Então, uma coisa que tem o tamanho da Lua, ou metade do tamanho da Lua. Então, se você registrar tudo isso, ajuda a você identificar. Mas tem que fazer direito, porque o cara que tem a história, do jeito que fez assim, tapou a Lua, falou, meu Deus, eu não sabia que a Lua era tão pequenininha. Agora, falando em casos de... eu nunca vi disco voador, mas o dia que, se por acaso aparecer... Eu não tenho nada contra, como eu sempre digo, se essa caneca falar um dia, bom dia, Jô, eu digo, bom dia, caneca, tá tudo bem aí, não tem problema. Porém, se é para ver um disco voador, se é pra realmente surgir uma aparição, para mim tem que ser de dia, não é uma luzinha no céu, piscando, não. De dia, brilhando, com metal, raiado, seja lá o que for, porque senão de noite é muito fácil. Como é a história qual é o primeiro caso? Abdução, vamos falar em abdução. Sim. De abdução... no Brasil, primeiro. Sim, interessante. Na verdade, o primeiro caso de abdução, na verdade, é o mais famoso, né? No Brasil, é o primeiro caso de abdução no mundo. Então, sim, é o caso mais famoso. Tá vendo? Sim, o Brasil foi pioneiro em ufologia. Em abdução. Em abdução. E é o caso de Antônio Vilas Boas, um mineiro. Ele estava operando o tratorzinho dele, fazendo lá, era de noite também. De noite, claro. Só que no caso dele, veio uma nave espacial gigantesca, pousou. É interessante o detalhe que foi em 1957, se não me engano, o ano exato, nos anos 50. Sim, 57, certeza. Pousou, e naquela época tinha o Sputnik também. Então tem toda essa área espacial, não é uma coincidência, o que eu acredito. Mas a nave espacial desceu e veio, você imagina, veio uma luz? Não. Desceu uma escada de corda. É a história dele. Sim, os extraterrestres. E falou o quê? Tonho? Então você está fazendo aí, Tonho? Mas era primo do Miltinho, esse Tonho. Né? E aí, desceu uma escada de corda. Sim, aí desceram os extraterrestres. E o extraterrestre que ele descreveu é muito diferente do extraterrestre que as pessoas veem hoje em dia. Eles tinham trajes, tinham... como se fosse um escafandro, né? Eles tinham todo um tipo de traje espacial. E vieram vários supostos extraterrestres, seguraram ele e levaram para dentro da nave. Eram extraterrestres baixinhos. Só que quando ele foi para dentro da nave, foi a parte que eu acho que é a que gera mais interesse no caso. Por quê? Ele foi levado num recinto, foi deixado lá, e o que ele descobriu? Uma extraterrestre pelada, loira, esperando ele lá. Ei, beleza. Tonho! E isso gera... 57, então. Isso gera muitas fantasias. Todo mundo que lê essa história fala, os extraterrestres vão vindo dos espaços, são extraterrestres loiras, lindas, assim, né? E promíscuas, né? E promíscuas. Por quê? Porque ele diz que... E ele transou com a tal... Sim, ele transou com essa extraterrestre. Ele transou com ela, ele disse que foi movido por ele não sabe como, ele ficou pelado lá também. E transou com ela.
Aí depois, posteriormente, se não me engano, ela apontou para, depois que eles fizeram lá tudo, lá, tem um detalhe, ele dá detalhes nítidos, fala de que cor era os pelos pubianos dela, ele dá todos esses detalhes. Era louro também ou era oxigenado? Era vermelho. Impressionante isso. Era ruiva. E aí? E também ele descreve que ela fazia grunhidos dos animais, porque ela não falava, mas ela grunhia como um animal. Ai, Tonho, E essa é uma história do primeiro caso de abdução. E depois que fizeram tudo lá, ela apontou para o ventre dela e depois apontou para cima. Então, o que isso significa? Que ela teria pegado o sêmen dele e gerado talvez um híbrido para levar para o espaço, alguma coisa assim. E não tem uma continuação dessa história que parece que depois que ele acabou de transar com ela fez assim. E fez assim, entrou um extraterrestre de 2 metros e falou para ele assim. Mas essa parte eu vou ter que contar. Gente, eu vou continuar aqui com o Kentaro Mori, porque tem muita coisa ainda para contar. Um abduzido que ficou com um implante no pênis, né? Não é fácil entrar em disco voador. Vamos lá, virem. Tenho aqui ao meu lado o ufologista, o destruidor de mitos, Kentaro Mori. Estava no intervalo conversando sobre um amigo dele que tem um livro também sobre o assunto. Sim. Como é o nome? É importante falar que eu tô contando esses casos que são engraçados. São engraçados, na verdade, mas as pessoas levam muito a sério esses casos. Claro, eu também. Eu não acredito, mas as pessoas levam muito a sério. Só que existe um lado sério também na ufologia. Existem alguns ufólogos sérios e é importante ter esse contato com eles, porque eles que realmente pesquisam esses casos. E um dos ufólogos que eu mantenho contato é o Birajara Rodrigues, que ele foi inclusive um descobridor do caso Varginha, que a gente pode falar depois. Vamos falar do ET. E ele escreve, só que ele é um ufólogo, só que ele é um ufólogo sério, e ele admite que não existem provas. Como é o nome do livro dele? O livro dele é A Desconstrução de um Mito. Então ele fala sobre toda a ufologia, sobre toda a história da ufologia no Brasil, sobre os erros, sobre as fraudes, e ele fala com conhecimento de causa, porque ele de ufologia tem mais anos do que eu de idade, né? Então, um craque. Agora, vamos falar um pouquinho, primeiro vamos começar pelo implante de um chip no pênis de quem? Qual era a nacionalidade? Sim. Além desse caso de abdução, tem os casos... toda a ufologia vai mudando com o tempo. As histórias vão mudando com o tempo. A ufologia de 1950 é diferente da de 60, de 70, vai sempre mudando a descrição dos discos voadores. É o modelo do disco, né? Exatamente. Que disco? Que ano é esse disco? Saiu agora, é um 97. Mas é assim mesmo. Turbo. No começo da ufologia, em 47... quando surgiu o termo disco voador aqui no Brasil, eu tenho até um amigo historiador que pesquisou isso, as pessoas viam um disco de vitrola mesmo, elas descreviam o disco voador como o tamanho de vitrola. Só com o tempo veio os filmes de naves gigantes, então com o tempo a descrição dos discos voadores vai aumentando. Voltando ao pênis do abduzido. Sim, então esse é um caso famoso na ufologia. Hoje em dia as pessoas falam que abduzidas, elas querem falar que tem uma prova, então elas falam que tem um implante extraterrestre que rastreia alguma coisa assim. Um caso muito famoso desses implantes foi extraído e foi examinado nos Estados Unidos, um americano que ele dizia que era abduzido frequentemente e ele tinha um implante no pênis. E esse implante era uma coisa sólida, uma coisa mais dura, foi removido cirurgicamente por médicos lá, foi examinado até por cientistas do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, então tudo sério. Só que eles descobriram que essa coisa dura, que seria um implante, era algodão calcificado. E de onde é que pode vir algodão no pênis? Era da cueca dele. Ele não tomava banho direito. Provavelmente... Não, não era abduzido, ele era porco. Sim. Então, essa é a hipótese mais provável. É que ele simplesmente não se lavava direito, foi acumulando essas fibras de algodão, calcificou... E transava com alguém, cuidado, não mexe no implante. E aí, calcificou? Sim. E isso é uma coisa que é até engraçado, meio ridícula, só que é o lado meio assim... Acho que é mais sério, é que esse sujeito, ele já contava várias histórias absurdas. Então, qualquer pessoa que ouve a história dele, você não pode dizer que você é louco, alguma coisa assim. Ele tem algum problema mental, na verdade. Então, isso deveria ser tratado com mais responsabilidade pelos que se dizem ufólogos, que eles veem uma pessoa contando uma história absurda, fantástica. Você tem que ver se a pessoa realmente tem uma sanidade mental. Você não pode explorar esse caso. Sei lá, depende do que ele está fumando também, às vezes. O cara...
Tem até um caso de um australiano que ele contou que todos os casos de abdução, quase todos, têm esse aspecto sexual. A sonda anal, que as pessoas brincam, que foi a sonda anal. Você é abduzido por Tem isso? Tem uma sonda anal? É uma coisa da ícone pop. O cara chega no disco e já tá lá o cara. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. É uma coisa que entrou na cultura pop, que é engraçado, mas as pessoas levam isso a sério. Mas como é que é o negócio? Você é abduzido, eles contam que receberam uma sonda anal. Foi lá com um equipamento lá, enfiou e... Pá. Isso foi a história que ele contou para a mulher dele quando ele chegou com uma sonda enfiada, enfim, que ele caiu na sonda. Mas e o que fazem com essa sonda? Para estudar o... Aí são relatos variados, mas vários abduzidos contam isso, tanto homens quanto mulheres. Agora, engraçado que o extraterrestre não tem nada de melhor para fazer. Exatamente. Na galáxia inteira, ele tem que vir aqui assustar uma velhinha lá em Rio Claro, né? Pegar o Tonho lá no trator para comer a loura. É uma coisa... Olha, realmente o nível de ociosidade do extraterrestre é uma coisa invejável, né? Com o tempo tudo desocupado. Nos anos 50 tinha histórias de que eles vinham de Marte ou de Vênus porque o planeta deles estava desastre ecológico, estava se tornando inviável, que na verdade é uma história de ficção científica, que tem... Claro, bom, aí tem vários. E vai evoluindo com o tempo. Aliás, tem escritores de ficção científica realmente geniais, como o Ray Bradbury, enfim, que tem contos... espetacular, o Isaac Asimov também, né? Agora vamos falar aqui do ET de Varginha. Como é que foi esse negócio do ET de Varginha? Sim, é o caso mais famoso do Brasil, né? E eu volto a repetir, o Birajara Rodrigues, que é esse ufólogo que é mais crítico, ele admite que, apesar de ele favorecer a ideia de que criaturas desconhecidas teriam sido vistas naquela cidade, ele não tem prova nenhuma, porque todas as provas são o quê? São testemunhos, são histórias, não tem nenhuma fotografia, nenhum vídeo, nem nada. E o que, aí já partindo para a minha opinião, a única coisa em Varginha que é realmente inexplicada é que as 3 garotas em 96, em janeiro de 96, estavam voltando para casa, é a história inicial, estavam voltando para casa, viram no terreno baldio alguma coisa muito feia que elas falaram. E essas 3 garotas têm uma formação católica. E elas nunca falaram que o que elas viram era extraterrestre, isso é muito importante. E aí, a descrição que elas dão da coisa é que ele era marrom, cheio de veias, com 3 chifres. Mas isso era o pênis dele ou era... o pênis era... cheio de veias? Sim, elas compararam ao coração de boi. Sim, e uma coisa muito oleosa, a emoção que elas expressam nos dá... É uma coisa mística. A emoção de uma sensação... Parece que elas realmente viram alguma coisa. Agora, o que realmente elas viram, eu não sei. Poderia ser algum animal, alguma coisa assim. Agora, a partir disso, aí foram gerando um boato atrás de boato, e a cidade inteira, depois apareceu no Fantástico, foi promovido pela mídia. E aí aparecendo várias histórias de que não teria sido só um extraterrestre. Vão surgindo vários boatos, e os boatos vão sendo diferentes, eles se desencontram nos detalhes. Foi a cidade tem 2 hospitais, e cada boato diferente falava que foi para um hospital, foi para o outro. Tem vários locais na cidade, então fala que eu vi um extraterrestre aqui, um extraterrestre lá. O que os crentes pensam? Então esses desencontros, na verdade, então foram 5 extraterrestres que foram capturados. Nossa. E falando em capturado, também, o chupa-cabra não tem nada a ver com extraterrestre, né? Já é uma coisa mais diferente. Local. É relacionado porque também é um boato, uma lenda urbana. Né? Vamos falar um pouco de Roswell. Sim. Roswell, é interessante que Roswell, ele aconteceu em 1947 e já no dia seguinte foi desmentido pela Força Aérea e ficou nisso mesmo. Ficou mais de 20, 30 anos nisso mesmo. Ninguém se interessava por Roswell. Foi só no final dos anos 70, no começo dos anos 80, que os ufólogos desenterraram esse caso, porque eles encontraram um dos militares que estariam envolvidos e começaram a promover como se Roswell fosse o início, o ano zero da ufologia. Mas é importante lembrar que durante 20, 30 anos ninguém ligava para Roswell. E Roswell é importante porque os ufólogos gostam tanto. Por quê? Porque por pelo menos um dia a Força Aérea Americana disse que tinha capturado um disco voador. Só que em 47, um disco voador não significava necessariamente nave extraterrestre, porque o termo tinha acabado de ser cunhado, disco voador. Então, e foi feita uma pesquisa popular nos Estados Unidos, o que você acha que é um disco voador?
Nave extraterrestre ninguém mencionou, não foi mencionado. A maioria das pessoas pensavam que poderia ser uma arma secreta. Arma secreta. Por quê? Porque tinha acabado de acabar a Segunda Guerra. Então eles pensavam que poderia ser uma arma secreta nazista, talvez, ou dos soviéticos, principalmente dos russos. Até no filme sobre Roswell eles acabam mostrando isso. Só que eles começam a inventar mais. Assim. Não, e tem um negócio de filmes de fazendo uma cirurgia no extraterrestre. Ah, sim. Mas se fosse mesmo, primeiro que seria a cores na época. Sim. Já a cores, e teria uma outra qualidade. Né? Sim. O produtor desse filme, ele é muito sacana, cara. Porque ele admitiu que fez a fraude. Ele fez um filme de comédia sobre a fraude, sobre como ele enganou todo mundo. E ele fala, no fim, é um filme de comédia, então ele tá tirando sarro da cara de todo mundo. Você que acreditou nisso, você é um otário, porque eu ganhei mais de $1 milhão com isso. E ele fez um filme sobre isso. De parceria com o extraterrestre lá, que fez para ele, ó, meio a meio, isso aí, né? É. E tem um caso estranhíssimo também, e que se você entrar na internet e botar lá Projeto Filadélfia, Ah, sim, sim. você deve saber o que é o projeto. Sim. Conta o que é o Projeto Filadélfia. É toda essa lenda de que a Marinha Americana estaria pesquisando a invisibilidade de navio, aí ela estaria fazendo um experimento, aí de repente alguma coisa deu errado, e a invisibilidade de navio, que já seria uma coisa extraordinária. A invisibilidade que a gente conhece é a invisibilidade ao radar. A gente continua vendo o avião. O avião continua lá. Mas o navio, eles queriam tornar ele invisível a olho nu. O que já seria uma coisa impressionante. Mas a história é ainda mais fantástica. De repente, o navio sumiu. Foi teletransportado para algum lugar, para alguma outra dimensão. E alguns momentos depois ele voltou. E os marinheiros que estariam... Só que quando ele voltou, o que aconteceu? Os marinheiros que estavam lá dentro ficaram loucos, estavam fundidos com... Misturaram com os átomos do metal do navio. Meio então, uma parte aqui. E vivos. E vivos. Como naquele filme da mosca, só que foi na hora. O teletransporte deu errado. Só que toda essa longa história gigantesca, toda elaborada, na verdade se baseia no quê? Em uma única carta, em um único livro, escrito por um sujeito que, na verdade, era meio... Era maluco. Mas tem pessoas que vivem de fazer conferências sobre esse assunto. Sim, aí foi feito um filme, acho que em 84, sobre o Projeto Filadélfia. O Projeto Filadélfia. Todo mundo... É uma história fantástica. É uma história tão boa que, mesmo sem ter nenhuma prova, mesmo que a fonte original já tenha sido identificada, e tenha sido esse Carlos Allende, que é um sujeito que ele era um drifter, ele ficava... pegando carona por todos os Estados Unidos, e foi comprovado que o navio que teria sido usado nisso não estava naquela doca, estava em outro lugar. Era um acho que é cruzador chamado Eldridge. Filadélfia, não era? Não, acho que o local era Filadélfia, mas o cruzador chamava, acho que é Destroyer Eldridge, não me lembro direito. Não lembro. Agora, o espantoso é como essas coisas, né, começam a se desenvolver, e aí, de repente, tem até fotografias da máquina que foi usada. Só que na época não tinha nem chip, era tudo a válvula. Então era uma coisa que ocupava uma casa, praticamente uma estrovenga cheia de válvula. Tem até aquela história de que algumas pessoas dizem que o transistor, que é a base do circuito integrado de todos os computadores, foi tecnologia extraterrestre, o que é uma coisa absurda. Se você vê a história do Bill avanço... Gates é considerado extraterrestre até hoje. Se você vê o avanço da ciência e tecnologia, você vê que o transistor está... É natural ele ter sido inventado quando foi, não é nada extraterrestre. Alguém tem alguma pergunta para fazer aqui para o nosso Kentaro? Primeiro aqui de amarelo, depois da moça lá no fundo. Sobre aquelas marcas que acontecem nas plantações, muitas vezes passa na TV, nos filmes, você sabe dizer pra gente o que é? Sim, é uma coisa muito polêmica. Você vê aquilo lá é fantástico, é a arte aquilo lá, é uma coisa gigantesca. Só que a explicação crítica para aquilo lá é o quê? Todos os círculos são feitos por seres humanos. Agora, o que as pessoas que acham que é uma coisa misteriosa, fantástica, dizem? Que foram feitas pesquisas nisso, teriam descoberto anormalidades, mas essas pesquisas, na verdade, têm várias falhas. E os mesmos pesquisadores, entre aspas, que endossam essas anomalias supostas que provariam que era uma coisa extraterrestre, eles também acabam endossando outras fraudes também, na verdade. Então é uma coisa muito duvidosa. O mais importante é que esses círculos ingleses começaram na década de 1980 na Inglaterra. E com o tempo, no começo era só um círculo mesmo. Com o tempo foi evoluindo, hoje em dia é uma coisa fantástica. E no ano passado acabou de ser feito na Holanda o maior círculo inglês do mundo. E como foi feito por seres humanos, não foi nada de extraterrestre. Quem mais que tem? O que é? Diga lá. Primeiro, Konbanwa.
Gostaria de saber assim, se até hoje não tem nada mesmo que prove assim, alguma coisa mais real, que até agora parece muito mais mitos, né? E se você tem interesse também em trabalhar depois um outro livro, aprofundando mais esse assunto. Sim. Bom, então, o que é importante dizer, existem muitas coisas inexplicadas. Não, eu não, como é que se diz? Eu não digo, não existe. Ou não... Sim. A gente dizer que é impossível é uma coisa muito difícil. Poucas coisas são impossíveis no mundo. Existem muitas coisas inexplicadas que a gente não consegue explicar. Só que, geralmente, esses casos inexplicados é porque falta informação. Porque é como naquele caso, eu vi alguma coisa, só que eu não registrei onde eu vi, o que eu vi, exatamente o que eu vi. Então, são casos inexplicados. Agora, o que é inexplicado não é necessariamente inexplicável, né? Então, é uma grande diferença. Tem um caso na revista Cruzeiro, eu me lembro disso, que fotografaram um prato e depois fizeram uma matéria desmentindo, mostrando como foi feito. Acho que eles não desmentiram. Não. Eu trouxe a foto. Tem a foto, mas trouxe a foto. Sim, a foto está aí, deixa eu ver. São várias fotos que eu trouxe. Um fotógrafo jogou a foto. Foi uma montagem muito famosa, foi o caso do Barra da Tijuca, em 1952. Pode mostrar. O início do interesse da ufologia no Brasil. Se você ver essa foto, o disco voador está sendo iluminado pela esquerda e a palmeira no fundo está sendo iluminada pela direita. Por quê? Porque é uma montagem. Ele primeiro fotografou um prato que ele jogou no ar. Se você ver, ele cortou, fez a montagem e juntou a parte de baixo com o disco voador. Vamos em frente. Tem mais alguma? Essa é o que eu costumo brincar, que é a melhor foto de disco voador que eu já recebi. Eu recebi essa foto em 2006 com toda aquela história. Eu estava andando de carro na Bahia, em pé de serra, eu vi um disco voador prateado no céu nublado, parei meu carro, fui lá tirar foto, consegui tirar 2 fotos. Por favor, explique isso. Eu fiquei olhando para isso daí e eu pensei, o que será isso? Será uma fraude? Aí depois de muito pensar, na verdade, se você não sei se vai dar para ver, está escrito embaixo cerveja... um slogan de uma marca de cerveja. Depois de muito pensar, eu descobri... que acho que não dá para ver, tá bem tênue, mas na verdade está escrito o nome da marca e cerveja nota 10. É uma cerveja importada? Então, aí depois eu descobri, aí depois de ficar olhando por horas, eu entendi o que era, na verdade uma mesa de bar isso daí. Cadê? Deixa eu ver, tem mais uma foto? É uma mesa de bar porque o disco voador é o buraco no centro, se você puder voltar, o buraco no centro da mesa é o disco voador. Olha, esse negócio da revista Cruzeiro, eu me lembro que teve uma matéria enorme sobre esse negócio do disco e depois fizeram uma matéria mostrando como tinha sido fotografado. Quer dizer, tinha um assistente de fotografia que joga um prato e aí vão tirando várias fotografias. Enfim, eu conversei... Tem mais uma pergunta lá? Pode fazer. Vamos lá. Várias vezes eu escutei histórias, já vi documentário também sobre uma base militar americana que chamava Área 51, onde faziam pesquisas com extraterrestres e tal. Explica isso aí pra mim, como é que é essas histórias. A Área 51 existe, é real. Ela é uma área no deserto de Nevada, plana, onde o governo americano ele realiza testes de aviões secretos. Aviões secretos, a gente sabe que existe. A Área 51, na verdade, é a base secreta mais conhecida do mundo. É secreta, mas todo mundo sabe que existe. Realmente existe. Mas o governo americano, ele não admite que a base existe, mas se você chegar perto da base, vai vir os oficiais de justiça, não deixam você chegar perto, nem tirar foto. Além da base, uma área de quilômetros em volta é cercada ao acesso. Por quê? Porque lá estão desenvolvendo... Onde desenvolveram os stealth, exatamente, os aviões, tecnologia secreta. As pessoas dizem, tem toda essa história de cientista que foi lá, disseram que viu o disco voador, mas são histórias, são só histórias. De boca a boca. Olha só, mas não sei se vocês perceberam, quando você levantou lá... Como é que é seu nome? Como? Emanuel. Emanuel, você não é extraterrestre, né? Não, o nome do Emanuel e tal. Tem vários personagens de histórias de ficção científica que o homem que vem é o Emanuel, que é o nome de Jesus também. Mas você, quando levantou, você não percebeu pelo teto que nós estamos dentro de um disco voador? Olha o teto aí, olha lá. Transmitindo direto para várias galáxias. A entrevista aqui com o nosso Kentaro Mori. Kentaro, muito obrigado. Só gostaria de indicar, ela falou do livro. Se vocês quiserem saber mais sobre todas as informações, é só visitar o site ceticismoaberto.com.
Só o com, é como um jogo. Ceticismoaberto.com. Tem todas as informações, tem mais de 1000 artigos sobre todos esses assuntos para você tirar suas dúvidas. Tá bom. Muito obrigado. E é o seu site? Sim, é o meu site. Tá bom. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta.